Concursos, PLSP, Direito Administrativo, Lei de Licitações, nova Lei de Licitações, a 14.133, sobre questões de controle de contratações. Sorte que eu acabei de estudar isso, né? Bom, na verdade o que eu estudei foi muito básico. Foi tipo, a lei de contratação, agora a nova lei de contratação tem uma parte que fala sobre o controle social, uau, e o controle é em 3 partes. Basicamente, é os caras que têm contato direto, eles dão um exemplo de governador. Ou mais o básico, o cara que tem contrato direto é o cara que é contratado que tem para ser o regente do contrato, entende? Daí eles falam, o cara do contrato tem que ter, primeiro, ele tem que ser cara o efetivo da administração, que significa, ou seja, ele já criou a confiança com a administração, entendeu? Com o direito público. Segundo, ele tem que ter conhecimento, ou seja, ele tem que ter tido um curso, tem que ter feito algum bacharelado que dava a ele o conhecimento profissional para trabalhar com contratos. E o terceiro era o que mesmo? Tinha uma terceira coisa que ele precisava ter para ele ser um cara de controle. Acabei esquecendo. Mas então, aí nessa coisa de controle, eu tô assumindo aqui, com base na coisa que eu estudei agora há pouco, é que vai falar aqui desse capítulo aí do controle social, que é meio estranho. Porque pelo que eu entendi, parece que uma coisa que tinha lá no Lei 866 é que qualquer pessoa podia denunciar as irregularidades que ela encontrou, entende? Mas parece que essa coisa estranha, essa coisa que era muito ótima, não está mais escrita aqui na 1413. Então, eu não sei o que pode acontecer lá. Talvez esteja muitas coisas estranhas escritas nessa parte de controles. E a segunda coisa é que parece que os termos são realmente separados em 3 trequinhos. Onde é que eu tava? É. Daí eles fazem com que eles separam, o que eu quero dizer é que na própria lei escrita tá uma separação em três coisas de controle. Eles separam isso aqui. Daí o primeiro é o cara que eu falei, o cara que tá em contrato direto. Depois são os caras são os controles secundários, são o controle de legislação e o controle contabilístico, entende? Esses são os caras que podem descobrir coisas de legalidade, ou assistência jurídica, que é o cara que descobre legalidade, ilegalidade, coisas estranhas, e o cara da contabilidade que descobre gastos irregulares, entende? Esses dois são o segundo controle, e o terceiro controle é o próprio controle interno dos poderes, junto com o controle externo o controle interno regido pelo Tribunal de Contas, né? Bom, agora vamos ver aqui o que vai dar responder essas questões. Bom, vamos ver o que dá para responder dessas questões. Conforme a nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, julgue ao ser intimado da ordem de suspensão do processo licitatório, o órgão ou entidade deverá, no prazo de 10 dias úteis, admitida a prorrogação, informar as medidas adotadas para cumprimento de decisão e prestar todas as informações cabíveis, proceder à operação e responsabilidade, se for o caso, e ao descumprimento do disposto incidirá a apuração da responsabilidade e a obrigação da reparação de prejuízo causado ao erário. Suspensão de processo licitatório, o órgão ou entidade deverá ressarcir, admitida a prorrogação, informar as medidas adotadas para cumprimento da decisão e prestar todas as informações cabíveis, proceder à apuração de responsabilidade, se for o caso. O descumprimento do disposto incidirá a apuração de responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário. Na verdade é que eu não sei o que isso quer dizer não, tá? Então vamos pular 10 dias, responsabilização. Segunda questão. A decisão de examinar o mérito da medida cautelar de suspensão do processo licitatório deverá determinar as medidas necessárias e adequadas em face das alternativas passíveis para o saneamento do processo licitatório, vedada a sua anulação. Volta. A decisão de examinar o mérito da medida cautelar de suspensão do processo licitatório. O que significa verificar o mérito? Significa que verificar se vai causar prejuízo à suspensão desse processo. Bom, deverá definir as medidas necessárias e adequadas em face das alternativas possíveis para o saneamento do processo licitatório. Ou seja, dá para consertar o processo ao invés de suspender ele ou terminar ele. Se der para sanar, a gente continua o treco depois que sanar, entendeu? Bom, daí ele está dizendo que deverá definir as medidas necessárias e adequadas em face das alternativas possíveis. Ou seja, se ele vai ter que estar escrito se dá métodos de sanar. Para saneamento do processo licitatório, vedada a sua anulação. Saneamento do processo licitatório, vedada a sua anulação. Vedada a sua anulação.
e não é vedada a anulação, né? Se encontrar ilegalidade, tem que anular, né? Bom, próxima questão. E última. Os tribunais de contas deverão ser, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para desempenho de funções essenciais e execução desta lei, incluindo os cursos presenciais e à distância, redes de aprendizagem, seminários, congressos e contratações públicas. E isso é meio estranho que esteja na própria lei de licitação. Você pensaria que isso aqui estaria em conteúdo de tribunal de contas, mas está certo. Está totalmente certo isso aqui. Eu me lembro que tá aparecendo na coisa dos controles que eu tinha estudado. As outras duas coisas que eu não entendi. Essa aqui está completamente certa. Talvez, se tiver algum erro aqui, provavelmente vai ser sobre o métodos que eles estão falando aqui, tipo cursos presenciais de distância, aprendizagem, seminários, congressos, mas eles fazem tudo isso, tá escrito lá. Daí por meio de onde? Das escolas de contas. Que tá escrito aqui. Promover eventos de capacitação, tá? Sabe por que isso? É aquela coisa do primeiro nível de controle. Ou seja, tem que essas escolas de contas, os caras dos órgãos mandam os caras para essas escolas de contas para eles aprenderem e virarem profissionais capazes de fazer os controles de contrato. E fazer contratos, entende? Basicamente é isso. Agora vamos lá na lei e verificar o resultado. Agora além da lei, capítulo 3, artigo 169, das controles de contratações. E vão até o artigo qual? 171, 70, 173. Olha aqui a última questão que a gente tinha lido. Os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho de funções essenciais e execução desta lei, incluindo os cursos presenciais à distância, redes de aprendizagem, seminários, congressos sobre contratações públicas. Bom, eu acho que não estava escrito lá o teco de contratações públicas, né? Mas é óbvio que tem que ser de contratações públicas, porque isso é uma lei de contratações de licitações e que nem na 866 tem um capítulo inteiro sobre contatos. É a coisa que mais cai no concurso desses caras. Daí, vamos lá. Aqui, ó. Uma coisa de 10 dias que tinha aparecido, né? Vamos ver. Ao ser intimado de ordem de suspensão do processo licitatório, o órgão então deverá, no prazo de 10 dias, úteis, ser intimado e admitida a prorrogação. Isso estava escrito lá. Vamos ver mais. Informar as medidas adotadas do cumprimento da decisão, prestar todas as informações cabíveis e proceder a operações de responsabilidade se for o caso. Estava tudo escrito lá. A decisão de examinar o mérito da medida cautelar, que se refere ao parágrafo 1, que a gente não leu, né? Então vamos lá, no parágrafo 1. Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o Tribunal de Contas irá pronunciar definitivamente sobre o mérito de irregularidade que tenha dado causa ou suspensão no prazo de 25 dias úteis, contada a data do recebimento das informações a que se refere o parágrafo 2 deste artigo, prorrogável por igual período, por uma única vez, definirá objetivamente as causas de ordem de suspensão. A decisão de examinar e cautelar a que se refere o artigo 1 deste artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas em face das alternativas possíveis para o assinamento do processo licitatório ou determinar a sua anulação. O descumprimento do disposto no parágrafo 2 deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário. Não entendi o que eu acabei de ler, né? Vamos voltar para o 3. O parágrafo 1 deste artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas em face das alternativas possíveis para o assinamento do processo licitatório ou determinar a sua anulação. Viu? Tava falando que é dever dada anulação, mas tá em que fala daqui que tem que determinar a anulação, né? Ou seja, só no final a gente encontrou duas das questões, né? Acho que na verdade respondeu duas questões só no final, né? Mas vamos lá, mais coisas. As contrabandas devem submeter a práticas contínuas e permanentes da gestão de riscos, controle preventivo, inclusive mediante essa coisinha de a caneta tá pegando, né? Mediante a adoção de recursos, tecnologia de informação e além de estar subordinados a controle social, sujeitar-se às seguintes linhas de defesa. Primeira linha, segunda linha e terceira linha, que a gente lê, que eu falei, lá, comentei no começo, na forma do regulamento de implementação das práticas que se refere com a deste artigo, artigo estará a responsabilidade de alta o quê? Da alta o quê? Da alta, responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade e levará em consideração os custos e benefícios decorrentes de sua implementação, optando pelas medidas que promovem relações íntegras e confiáveis com a segurança jurídica para todos os envolvidos e que produzam o resultado mais vantajoso para a administração com a eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas. Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelos órgãos ou entidades dos tomados termos pela Lei 12.527. E o órgão de controle, como quem foi compartilhado eventual informação sigilosa, tornar-se responsável pela manutenção do seu sigilo. Os integrantes das linhas de defesa a que se referem o inciso 1, 2 e 3 do caput deste artigo observarão o seguinte: quando constatarem simples improbidade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento de controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis. Quando constatarem irregularidades que configurem com a administração sem prejuízo de suas medidas previstas no inciso 1 deste parágrafo 3. Não entendi.
adotarão as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas observadas, a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópias dos documentos cabíveis para a apuração de seus ilícitos e de sua competência. Artigo 170. Os órgãos de controle adotarão na fiscalização dos atos provistos nesta lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco de consideração os eventuais as ações apresentadas pelos órgãos de entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o exposto no parágrafo 3 do artigo 169 desta lei. As ações apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis deverão ser encaminhadas aos órgãos de controle até a conclusão da fase de instrução do processo, e não poderão ser entranhadas dos autos. A omissão da prestação das informações não impedirá as deliberações dos órgãos de controle, nem retardará a aplicação de qualquer dos prazos de tramitação e de deliberação. Os órgãos de controle desconsiderarão os documentos pertinentes meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Ou qualquer licitante, contratante ou pessoa física ou jurídica poderá apresentar aos órgãos de controle interno ou ao Tribunal de Contas competente contra irregularidades na aplicação desta lei. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica. Não é que tá a coisa? Mas dizendo que estava estranho, do jeito que foi escrito, né? Na fiscalização do controle, será observado o seguinte: a viabilização da oportunidade da manifestação dos gestores sobre as possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizadores. Aqui, eles disponibilizam subsídios para avaliação prévia da relação entre custo-benefício dessas possíveis proposições. A adoção de procedimentos objetivos e imparciais, elaboração de relatórios e tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente em evidências obtidas organizadas, de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle, de modo a evitar os interesses pessoais de interpretação e tendências e interfiram na apresentação e na tratamento dos fatos levantados. Tem tanta coisa que tem que ser observada no controle, né? Definição dos objetivos dos regimes de empreitada, do preço global, empreitada integral, contratação de semi-integrada e contratação integrada, dos requisitos técnicos, legais e orçamentários e financeiros de acordo com as finalidades de contratação, devendo ainda ser requerida a conformidade do preço, inclusive a dimensão geográfica. Ao suspender cautelamente o processo licitatório, o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 dias, úteis contra a data do recebimento das informações que se refere ao parágrafo 2 deste artigo. Prorrogado por igual período, uma única vez, definirá objetivamente as causas das ordens de suspensão, o modo como será garantido o atendimento do interesse público obstado para a sustentação de licitação, no caso de objetos essenciais de contratação por emergência. Ao ser intimado na ordem de suspensão do processo licitatório, o órgão da entidade deverá, no prazo de 10 dias, úteis admitida a prorrogação, informar as medidas adotadas para cumprimento de decisão, prestar todas as informações cabíveis, proceder à apuração de responsabilidade se for o caso. A decisão de examinar os méritos da medida cautelar. Quer dizer, acabei de começar a ler o treco de novo, né? E assim termina o conteúdo de controle. Legal!